Salve galera, professor Luiz aqui com vocês, professor de Física, e na videoaula de hoje a gente vai estar trabalhando o tema aí, medidas elétricas. Vem comigo na tela. Então, para falar de medidas elétricas, no fundo a gente está falando de aparelhos de medição elétrica, tá? Então, galera, a gente vai ter aqui alguns aparelhos que vão medir as grandezas da eletricidade. Então, lembrando a vocês, as principais grandezas da eletricidade são: a gente tem aí o volt, que mede diferença de potencial. Aqui estou falando de unidades, tá? A gente tem o ampere, que vai medir para a gente aí correntes elétricas. E a gente tem, por exemplo, o ohm, que vai medir resistências elétricas. Então vamos lá, o primeiro aparelho que eu quero comentar com vocês aqui é o chamado galvanômetro. O que é o galvanômetro? O galvanômetro ele é um aparelho que é capaz de detectar e medir correntes elétricas, ou seja, cargas elétricas em movimento. Como que ele faz isso? Os galvanômetros eles funcionam baseados, no efeito magnético da corrente elétrica. Então, quando eu tenho ali a passagem de uma corrente elétrica próximo, por exemplo, à agulha de uma bússola, a gente sabe que essa bússola ela vai se mover. Isso é um efeito magnético. A corrente elétrica produz campo magnético. Então, se produz campo magnético, ela é capaz de afetar pequenas agulhas de ímãs, tá? Então, esse aparelho vai funcionar baseado nesse efeito magnético da corrente. Um galvanômetro vai ter um pequeno ímã dentro dele lá, a corrente passa e ele consegue detectar. Aí é lógico que é possível construir uma escala para cada valor de corrente, a agulha vai se mover em uma posição, né? Dessa forma é possível construir o galvanômetro. Beleza? Então, como que eles são representados no circuito? Então, eu tenho uma corrente aqui que eu vou chamar de IG, eu tenho uma resistência que eu vou chamar de RG. RG, resistência do galvanômetro, IG, corrente no galvanômetro. E aqui o I, a corrente normal antes de chegar no galvanômetro, depois de passar pelo galvanômetro. Beleza? Então vamos lá, exemplos aí, tá? Então a figura aqui, para vocês terem uma noção de como que é. Hoje em dia, galera, a gente costuma utilizar o multímetro, tá? Que é um aparelho que tem vários dispositivos dentro de um aparelho só, ok? Então aqui o símbolo do galvanômetro, beleza? Próximo aparelho aí, o amperímetro. Amperímetro, lembra o que? Ampere. O prefixo amperímetro vem de ampere e o metro vem de medida. Então, um aparelho que mede ampere, ou seja, um aparelho que mede corrente elétrica. Aí você pode se perguntar, professor, mas se o galvanômetro media corrente elétrica, então qual que é a diferença entre um amperímetro e um galvanômetro? Na verdade, um amperímetro é um galvanômetro que está associado em paralelo com um resistor, tá? Então, um amperímetro é um tipo de galvanômetro associado com um resistor. Eu vou chamar esse resistor aqui de RS. O que é o RS? O resistor de shunt. Shunt em inglês, desvio, tá? Em outras palavras, vamos entender aqui um pouco melhor. Se eu tenho uma corrente elétrica muito grande, eu coloco aqui uma resistência geralmente muito pequenininha, e essa resistência muito pequenininha vai desviar a corrente. Tá? Para quê? Para ela não entrar no galvanômetro aqui. E eu desvio essa corrente, e aí, dependendo da posição que eu coloco, valor, de resistência, eu consigo calcular quanto que eu tenho de corrente. E assim eu consigo medir. Beleza? Então vamos entender aqui um pouco melhor. RG e IG. RG, resistência do galvanômetro. IG, corrente do galvanômetro. IS, corrente no shunt, e RS, resistor do shunt. Beleza? Galera, agora o mais importante aqui que eu quero que vocês saibam sobre os amperímetros, tá? Vou dar aqui uns exemplos para vocês. Isso aqui é um exemplo de um alicate amperímetro, tá? Como que ele funciona? Você passa o fio por dentro dessa parte aqui e vai movimentando o fio e o alicate vai te dizendo quanto de corrente elétrica tem ali. Ou você pode usar ele com os conectores, Ele vem com os conectores aqui que você encaixa, E consegue medir também encostando a ponta desses conectores no local onde você quer medir. Aqui é um exemplo de um multímetro, tá, pessoal?
O multímetro ele vai ter o amperímetro dentro dele, o voltímetro e vai ter também o chamado ohmímetro. O multímetro é um aparelho que mede várias coisas de eletricidade em um aparelho só. Está aqui para vocês os símbolos, tá? Do amperímetro, do galvanômetro novamente. Vamos lá, o que é importante para vocês saberem sobre o amperímetro? Em um circuito, ele deve ser associado em série no circuito. Por que disso, galera? Vamos entender um pouco melhor. Imagine que você tivesse o seguinte circuito. Ó. Tem aqui uma fonte potencial e um resistor. Se você quer medir aqui quanto de corrente elétrica vai passar por esse resistor, se você colocasse o amperímetro aqui associado em paralelo, ele ficaria mais ou menos assim, a corrente iria sofrer desvio. Então, por isso que você não pode colocar ele em paralelo. Porque se ela vai sofrer desvio, você altera o valor da corrente. Então, a maneira correta de utilizar o amperímetro seria como, galera? Associando ele em série. Tá? Então, por exemplo, se eu quisesse aqui medir a corrente nesse resistor, iria ligar aqui o amperímetro, tá? Aqui. Porque a corrente passou pelo resistor, vai passar pelo amperímetro. Tranquilo, galera? Outra coisa importante, o amperímetro ideal é aquele cuja resistência elétrica é nula. Ou seja, eu vou considerar aqui que a resistência do amperímetro ela é aproximadamente igual a zero, desprezível. Ela não vai interferir na minha quantidade de corrente. Tranquilo? Vamos falar do próximo aparelho aí, o voltímetro. Volt e metro, né? Voltímetro vai fazer medidas de volt, ou seja, medidas de diferença de potencial. Então, o que é um voltímetro? É um aparelho capaz de medir diferenças de potenciais. Na verdade, um voltímetro é um galvanômetro associado em série com um resistor, que eu vou chamar de multiplicador, RM. Beleza? Então, o voltímetro ele vai servir para medir voltagem. Ok? Aqui o símbolo dele, o Vzinho, tá? Aqui a estrutura dele. Então, tem uma resistência do galvanômetro, uma corrente do galvanômetro e um RM, que é um resistor multiplicador. Beleza? Importante que você saiba sobre o voltímetro, galera. Ele deve ser associado em paralelo com um circuito, tá? Por que em paralelo, professor? Vamos aqui um exemplo semelhante lá ao do amperímetro. Imagine que você tivesse aqui um circuito, né, aqui uma diferença de potencial e tal. Vai ter uma corrente passando por esse resistor. Se você associa o voltímetro em série com o resistor, você sabe que para associações em séries a tensão divide, né, um pouquinho para cada coisa que está em série. Então, se eu associasse em série, eu iria alterar o valor da tensão. Então, se eu quero medir a tensão em cima desse resistor, eu venho aqui e associo em paralelo com um resistor, meu voltímetro. Ficaria mais ou menos assim. Tá? Então, eu tenho aqui o meu voltímetro, né? Aqui os valores numéricos dele, está aqui a escala e tal. Você pega aqui as pontas de prova dele e encosta nas pernas do resistor. Essa seria aqui a ideia de usar um voltímetro. Importante que vocês saibam. O voltímetro ideal, ou seja, aquele que não tem perda, é aquele cuja resistência elétrica é muito grande. Tão grande que eu considero ela como infinita. Beleza? Então, se eu tiver um resistor muito grandão aqui, né, a corrente elétrica não vai passar aqui, ó. Vai passar só pelo resistor aqui, ou seja, eu consigo medir sem interferir o meu circuito. Tá? Ficou clara a ideia? Vamos lá, continuando. Vamos para um exercício aqui. Rapidamente. No circuito, A é um amperímetro, V é um voltímetro, ambos ideais. Determine suas leituras. Então, vamos entender aqui, ó, 6 volts, e eu tenho as resistências, o voltímetro está aqui, o amperímetro está aqui. Então, vamos lá, galera. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é descobrir se essa associação está em série, está em paralelo. Vamos aqui, ó, a barra menor é negativa, a barra maior é positiva. Então, a corrente vai ter esse sentido aqui, ó. Entrou pelo amperímetro, atravessou o resistor
Percebam que, olha só, galera, o que está acontecendo, ó. Vamos, por enquanto, desconsiderar o voltímetro aqui, ó. Olha só, a corrente tem um único caminho, ou seja, já consigo ver que essa associação está em série. Então, veja bem, a corrente que passa aqui pelo amperímetro, ela ainda não passou em nenhum resistor. Então, eu posso concluir que a corrente total aqui, ela passa primeiro pelo amperímetro para depois ir para os resistores. Como é que eu vou calcular ela aqui, ó? Vamos lá, vamos relembrar o seguinte. Primeira lei de Ohm. Minha tensão total é igual à minha resistência total vezes a minha corrente total. Eu quero saber corrente porque amperímetro mede corrente. Então, a minha tensão total, 6 volts. A minha resistência total, como está associada em série, basta eu somar os resistores. Então, 4 mais 5, 9. 9 mais 3, 12. Então, a minha corrente vale 6 dividido por 12. Ou seja, 0,5 amperes. Tranquilo? Aqui no exercício a gente fez o cálculo, mas numa situação prática do laboratório, a gente usaria o amperímetro justamente para não precisar fazer o cálculo. Chegou, encostou lá o aparelho e viu quanto que tem de corrente. Vamos para o voltímetro aqui agora, galera. Olha só. O voltímetro está querendo saber a tensão nesses pontos aqui, ó, nesse resistor de 5 ohms. Ou seja, como é que eu vou resolver isso? Se ele quer saber só no resistor de 5 ohms, e eu sei que a minha associação está em série, eu sei que a corrente vai ser igual em todos os resistores, porque tem um único caminho para a corrente elétrica, ou seja, no resistor 1, a corrente é igual no resistor 2, é igual no resistor 3, que é igual ao total, 0,5 ampere, certo? Então, se eu aplicar a primeira lei de Ohm nesse resistor de 5 ohms, a gente vai ficar da seguinte maneira, ó, U igual a R vezes I. Então, U, vamos lá. A tensão nesse resistor, que é o que eu quero achar aqui, vamos chamar de U. Resistor 1, resistor 2. Vamos chamar de U2. Beleza? Quanto que vale o resistor 2 aqui? 5 ohms. E a minha corrente é 0,5 amperes. Então, a minha tensão naquele resistor, 5 vezes meio, 2,5 volts. 2 volts e meio. Beleza, galera? Ficou clara a ideia? Espero que tenha ficado tranquilo aí para vocês. Para a gente fechar a aula, eu quero falar rapidamente aqui para vocês, né, de um aparelho utilizado para medir a resistência elétrica. Na verdade, não é um aparelho, é uma combinação de resistores. É a chamada ponte de Wheatstone. O que a ponte de Wheatstone faz? Eu vou combinar aqui, ó, dois resistores em série associados em paralelo com outros dois resistores em série. Se eu puder estabelecer aqui entre esses dois pontos, que eu vou chamar de ponto C e ponto D, uma corrente igual a zero, né? Imagine que eu coloquei um galvanômetro aqui para medir a corrente e que eu não tenho corrente entre esses pontos. Se eu não tenho corrente entre esses pontos, vai ser válida a seguinte relação, ó. As resistências cruzadas vão ser iguais. Então, R1 vezes R3 igual a R2 vezes R4. Ou seja, para que serve essa ponte de Wheatstone? Serve para eu descobrir valores de resistências que eu não conheço. Tá? O que é essa setinha no R3? Essa setinha no R3 significa que é um valor variável. Eu consigo mudar o valor de resistência de R3. Consigo aumentar ou diminuir. Beleza? Então, essa é a ideia da ponte de Wheatstone. Quando eu tenho aqui dois resistores associados em série, ó, percebam que esses daqui estão em série, aqui tem um caminho para a corrente, porém estão em paralelo com esses outros dois aqui. Ó. Dois em série em paralelo com outros dois em séries, eu tenho a ponte de Wheatstone. Beleza? E aí é válida a relação, multiplicação cruzada, R1 vezes R3, R2 vezes R4. Vamos aqui para um exercício. Vamos lá, ele pede para a gente calcular o valor de
R3. Pelo desenho a gente consegue perceber que isso aqui é uma ponte de Whitson, né? Então, considerando que a corrente aqui seja zero, o que eu tenho? A multiplicação cruzada vai ser igual. Então, no caso aqui, R1 vezes R4 tem que ser igual a R3 vezes R2. Então, vamos lá. O R1 vale quanto? 5. R4 vale 60. R3 é o que eu quero saber. R2 vale 20. Então, 5 vezes 60, 300. Então, 20R3 igual a 300. Então, o R3 vai ser igual a 300 dividido por 20. Corta um zero, 30 dividido por 2 igual a 15. Então, ó, utilizando a ideia da ponte de Whitson, eu consegui calcular o valor dessa resistência, tá? Então, essa ponte de Whitson, ela é utilizada aí nos dispositivos chamados ohmímetro, para medir resistência elétrica. Beleza, galera? Eu espero que tenha ficado claro para vocês, só para vocês terem uma noção do que são as medidas elétricas. Essa aula, quando eu trabalho com os meus alunos de forma presencial, eu costumo levar eles para o laboratório e ensiná-los a usar o multímetro, né, que é um aparelho que tem tudo isso dentro dele. Galvanômetro, amperímetro, voltímetro, ohmímetro, e ensino eles a fazerem as medições. Beleza? Galera, espero que tenha ficado claro aí. Qualquer dúvida, estou à disposição aí de vocês. Um grande abraço e fui!